Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que momento gracioso de Deus sobre as nossas vidas, nos permitir ter mais um momento para desfrutar da sua graça, para meditar na sua palavra, para sermos abençoados pela palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre eu digo, que você esteja caminhando confiante, com esperança em Deus, o buscando de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, para desfrutar de uma vida plena, ainda aqui, e plena, completamente plena, na eternidade com Cristo. Hoje é Números capítulo 16, parte 3, episódio de número 538. Essa é a 7ª temporada, onde estamos vendo o livro de Números atribuído a Moisés, o grande Moisés. Vamos continuar falando da rebelião de Corá? Então vamos lá, Números capítulo 16, versículo 19 ao 22 e o versículo 41 ao 50. Leia o capítulo, tá bom? E vem pra cá, convida mais gente. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 16 e no próximo episódio, em um episódio apenas, nós vamos ver o capítulo 17, tá bom? Então veja que a congregação, ela foi cúmplice dos rebeldes e só foi salva pela intercessão de Moisés e Arão. Muitas coisas conspiram para mostrar que a sua política era inflamar e transformar em maus resultados o descontentamento anteriormente existente entre o povo. A existência destes descontentamentos não é inexplicável. Uma multidão de escravos, ela não deve ser transferida de uma só vez para uma nação de homens livres. E além de tudo isso, meus ouvintes queridos, as circunstâncias da congregação em Cádiz Barneia não eram adequadas para tornar fácil a missão, a tarefa de Moisés. Depois de ter chegado ao limiar de Canaã, o povo foi rejeitado e condenado a passar o resto dos seus dias no deserto. Na verdade, eles não tinham ninguém para culpar além de si mesmos. Mas isso não resolveu o problema. A consciência de que a vala em que um homem caiu é uma vala que ele mesmo cavou nem sempre leva um homem a aceitar a sua queda humildemente. Os corações tementes, eles podem ficar em silêncio sob o castigo de Deus, mas os corações rebeldes, eles blasfemam ainda mais dele pelo que sofrem. Não precisamos nos maravilhar, nos ficarmos impressionados, portanto, de que havia muitos rebeldes na congregação, além de seus cúmplices que estavam prontos para apoiar Corá na sua rebelião. A simpatia do povo, vamos ver alguns detalhes disso com Corá. Ela se mostrou de várias maneiras. Primeiro, eles não levantaram e defenderam o governo de Moisés como deveriam ter feito. Segundo, na crise da rebelião, eles se reuniram em frente ao tabernáculo para encorajar Corá e seus 250 homens. Provavelmente eles fizeram isso com o coração leve e a consciência tranquila. Indivíduos que se deslocam com uma multidão, eles tendem a perder o senso de responsabilidade pessoal. Mas teremos que responder a Deus pelo que fazemos. Mesmo assim, porque muitos outros estão fazendo isso conosco, não importa. A responsabilidade é individual. Quando os rebeldes, eles morreram pelos seus pecados, o povo acusou Moisés e Arão, versículo 41, e um novo exemplo de perversidade que mais uma vez quase se revelou fatal para toda a nação.
Quando os rebeldes rubenitas e os 250 conspiradores pereceram, Moisés não pronunciou uma palavra de depreciação da sua terrível condenação. Um exemplo sinalizador tornou-se necessário. Mas quando todo o povo foi ameaçado, ele caiu de cara no chão e implorou por isso. Ele fez isso 2 vezes, ele e Arão. Quando o povo ajudou Corá e sua companhia diante do tabernáculo, versículo 22, 2 vezes antes de Moisés ter sido tentado abandonar seu cargo de intercessor e a se separar de seus irmãos, conforme Êxodo capítulo 32, versículo 10 ao 13, conforme Números capítulo 14, versículo 12. Mas, portanto, nesta terceira ocasião, como nas 2 anteriores, ele recusa-se a fazê-lo. Pelo contrário, ele intercede com a energia e a disposição de um homem que implora pela sua própria vida. Quando o pecado abundar e os julgamentos ameaçarem, que o Senhor sempre levante entre nós intercessores, como Moisés e Arão. Quando o povo acusou da morte dos rebeldes, versículo 41, e dessa vez a sua intercessão assumiu uma nova forma. Enquanto o povo murmurava, a praga irrompeu no acampamento. Deixe Arão agora mostrar-se um verdadeiro sacerdote, fazendo expiação pelo povo. Não há tempo para apresentar uma oferta pelo pecado. Deixe-o, em vez disso, encher seu incensário com brasas do altar do sacrifício e correr entre os vivos e os mortos, queimando incenso. Foi um sinal palpável e uma demonstração da autoridade divina do sacerdócio que os rebeldes fingiram condenar. Que enquanto os 250 pela queima de incenso causaram a morte, Arão, por sua queima de incenso, evitou a morte. E isso não apenas dele, mas de toda a congregação. E quais são as lições gerais que a gente aprende aqui, meus queridos? Veja comigo. Primeiro, a maior tempestade de provação não derrubará o homem que faz de Deus a sua força. Moisés começa, continua e termina o seu trabalho, o seu conflito com Corá, com oração, versículos 4, versículos 22, versículos 45. Daí sua mansidão infalível. 2. Demonstrações gerais de simpatia para com homens que são os campeões do erro e da injustiça, trazem culpa à comunidade, desagradam a Deus e podem causar a queda de seus próprios compatriotas, através dos seus castigos. Moisés, na sua mansa resistência. 3. A ofensa, na sua intercessão bem-sucedida por aqueles que com ela o atacaram, é a figura representativa e simbólica do nosso bendito Senhor. Ele suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. Ele orou: Pai, perdoa-os, perdoe-os. E milhares deles foram perdoados. O sacerdócio de Cristo é similar, que os homens desprezam, quantas vezes é glorificado na sua salvação. 4. A melhor resposta que uma igreja, um ministério, alguém pode dar aos homens por quem a sua legitimidade é desafiada ou ridicularizada é agir como Arão, colocando-se entre os mortos e os vivos e fazendo recuar a maré da destruição. O Deus dos espíritos de toda a carne, Números capítulo 16, versículo 22. Quem é esse? Esse nome de Deus, o Deus dos espíritos de toda a carne, ele nos lembra algumas das relações que Deus mantém conosco, suas criaturas que são espíritos imortais numa carne mortal. Nós selecionamos 3 aqui, coisas, e nós vamos falar delas. Ela nos lembra de Deus como nosso proprietário. Ele forma o espírito do homem dentro dele, como diz o profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 1. E o verbo usado é aplicado a um oleiro ou a um ferreiro e nos lembra que Deus modelou o espírito humano com seus poderes variados de acordo com seu próprio ideal. Salmos, verso 33, número 15. Visto que formou o homem à sua imagem, ele é o Pai dos espíritos. Assim ele é nosso proprietário, que pode dizer:
Todas as almas são minhas. Aquele que sente um profundo interesse no trabalho de suas próprias mãos, Salmo 138:8, e que usará, de acordo com seu julgamento, os espíritos que ele formou e dotou de diversas maneiras. Veja o uso dessa verdade por Moisés em Números capítulo 27, versículo 15 ao 17. Ele é o conhecedor do coração humano. O pecado rompeu a relação natural de Deus com suas criaturas. Ele tem que lidar com eles como pecadores com vários graus de ofensas. Daí a necessidade de um conhecimento que só o Criador e o perscrutador dos corações possui. Veja em Números capítulo 16, versículo 31 a 33, a destrutividade do pecado. Algumas coisas são muito temidas porque são muito destrutivas. Por exemplo, gafanhotos, guerras, pestilências, pragas, epidemias, pandemias. Mas não há nada tão destrutivo quanto o pecado na natureza humana. Assim como ninguém vive, ninguém peca para si mesmo. De Corá, como de Acã ou de outros transgressores, pode-se dizer que esse homem não pereceu sozinho na sua iniquidade. Josué capítulo 22, versículo 20. Os efeitos destrutivos do pecado, eles são duplos. Ele é pessoal e ele é social. Ele é pessoal no próprio pecador, como no caso de Corá ou coatita, honrado como um dos ministros da Arca de Deus. A infecção, por exemplo, ela pega de surpresa uma doença que se espalha. Ela pode não ser suspeitada a princípio pelos amigos e dificilmente pela vítima, mas os seus efeitos, sintomas, febre, etc., serão vistos aos poucos, vai aparecendo. O pecado, ele nem sempre pode ser mantido em segredo. Isaías capítulo 59:12, Tiago capítulo 1, versículo 15. O mal matará os ímpios. Se as consequências não forem tão fatais como no caso de Corá, a destruição moral está em curso. O pecado, especialmente alguns pecados, parece quebrar a natureza moral e reduzi-la a ruínas. Das consequências pessoais do pecado destruidor só podemos ser libertos por Cristo, o Salvador. Tito capítulo 2, versículo 14. O aspecto destrutivo também é social. Por quê? Porque no caso de Corá, por exemplo, e dos seus conspiradores, o pecado ele foi fatal para suas famílias também. Então talvez no caso de Acã, lá em Josué capítulo 7, versículo 24 ao 26, ou Josué capítulo 22, versículo 20, se não, quão terrível seria para eles verem marido, pai, morto, e saberem que ele havia causado a perda de 36 homens, e ai, as maldições, elas sempre voltam para a casa daquele que as praticam. O pecado, ele propaga o pecado, envolve outras pessoas de forma direta ou indiretamente em suas consequências fatais. Lembre-se da história do rei Saul e a catástrofe para a família e a nação em Gilboa. Estadistas injustos, homens de posição social elevada que são imorais, infiéis. Cada pecador é um centro de contágio, como disse o sábio Salomão em Eclesiastes 9:18. O destino dos filhos da companhia de Corá é um aviso aos pais pecadores. Pode-se esperar que os filhos dos ímpios se tornem pais de filhos ímpios e assim o mal ele pode ser perpetuado de geração em geração. Esse seria um epitáfio triste para o túmulo de um pecador. Esse homem não morreu sozinho em sua iniquidade, mas onde abundou o pecado, a graça abundou muito mais. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. Romanos capítulo 8, versículo 2 e 3. Não nos surpreendemos ao ler que simultaneamente com a reunião do povo murmurador, a glória do Senhor aparece novamente aqui no texto. E até agora tem havido algum pequeno intervalo, algum tempo, por assim dizer, para o arrependimento. Mas agora, junto com este alto grau de audácia, é apropriado que a revelação da glória seja imediata. E mais uma vez ele adverte Moisés e Arão sobre o caminho da morte.
E agora o que Moisés pode fazer, pois seus apelos estão esgotados? O povo continuou pecando até que finalmente a engenhosidade do seu coração compassivo não teve mais nada a dizer. E neste extremo, ele se volta para onde todos devem finalmente se voltar, ou seja, para a expiação pelo pecado que Deus solenemente designou. Provavelmente na primeira instituição do ofício sacerdotal ele não compreendeu todo o poder e bênção que ele poderia conferir. Ele agora saberia, e Israel com ele, que a expiação pelo pecado feito por meio do oficial nomeado teve um efeito muito certo na destruição de algumas, pelo menos das consequências do pecado. A expiação feita sob a lei, ela apresenta aquela expiação, ela representa aquela expiação muito mais eficaz e penetrante, que está no fundamento do Evangelho. Mas não era, portanto, uma mera forma. Não, era mais do que isso. Na verdade, não poderia limpar a consciência ou mudar a vida, mas foi eficaz para conter a praga que trouxe a morte física, a luz da honra que Deus aqui atribui ao seu sacerdote, do efeito real produzido por essa oferta pelo pecado. Quão claramente nós vemos o efeito real que deve advir da obra de Jesus. Se Arão, o tipo débil e pecaminoso, pode fazer tanto, quanto mais nós devemos esperar de Jesus, o antitipo perfeito e sem pecado. Tá bom, meus queridos? A gente volta no próximo episódio já para ver o capítulo 17, tá bom? Eu te encontro lá, se Deus quiser, sem falta. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.